Olá, geração profética de adoradoras. Um magnífico dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu estou feliz, glorificando a Deus, depois de uma resistência espiritual como essa. Por quê? Porque só há resistência espiritual quando o que o Senhor está liberando vem do céu, vem do trono dele. Então, eu glorifico a Deus por todas as resistências, por todos os levantes e porque o poder de Deus sempre prevalece, para a glória do nome do Senhor. E isso significa que eu estou sendo instrumento do Senhor para liberar os mistérios dele. Vocês estão me ouvindo bem? Confirma para mim. Já libera nesses comentários aí, né? Já libera nesses comentários aí. Oh, aleluias. Oh, a nuvem de glória já está descendo. Forte. Forte, forte, forte. Amém? Já receba. Já seja tocada pelo poder de Deus. Tá? Depois vocês vão olhar nas mãos de vocês. Muito pó de ouro. Pode vir pó de prata também. Tá? Meu marido tá cheio do pó de prata. Mas é porque nós dois somos uma só carne. Então ele recebe diretamente o que eu recebo. Amém? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um princípio extraordinário. Ele é um princípio poderoso, poderoso. Esse princípio, ele é o grande segredinho, sabe? Sabe aquele segredinho assim, que parece que é uma coisinha que não é nada, mas é algo assim astronômico e de um impacto, de uma forma muito impactante? É o princípio. Eu vou falar para vocês o princípio. Se eu falar agora, você vai falar, isso? Ah, não, mas isso não é importante, isso não é poderoso. Mas você vai entender que é poderoso. Então, a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11 até o versículo 13. Jeremias 29, 11 ao 13. E eu vou ler na versão NVI direto. E eu vou ler nas duas versões, na verdade. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Aí na NVI diz assim, na King James, 1611, diz assim: porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e ireis e orareis a mim e eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis e me encontrareis quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Quem já pegou qual é o princípio poderoso, extraordinário, só pela leitura? Só pela leitura. Só pela leitura. 2 pontos importantes e essenciais. Primeiro ponto. Todas vocês, quem aqui deseja ter a plena convicção e clareza e certeza quanto ao seu futuro? Escreve aí no chat. A Rúbia começou a falar. Começou. O princípio. O princípio, ele tem uma palavra, apenas uma palavra. Esse princípio, ele muda a sua vida e você vai entender como ele vai mudar a sua vida a partir de hoje. E eu vou contar alguns testemunhos curtos para você entender como esse princípio, ele revolucionou a minha vida, tá?
Se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês me avisem. Começou a chover, às vezes pode ficar o som ficar mais baixo, tá? Todo mundo quer, né? Ter uma clareza do futuro. Nós queremos, nós desejamos, inclusive tem um mestre que eu amo e tenho um prazer, já tive o prazer de ouvi-lo, né, as suas ministrações, e quando o Senhor me direciona, eu ouço de novo, que é o Miles Monroe. Esse grande mestre, que é um herói da fé para mim, é um mentor extraordinário, que já é falecido. Esse pastor, ele, ele falava sobre o reino, ele ensinava sobre o reino. Se você escrever depois lá no YouTube, procurar reino, conhecer o reino de Deus, você vai encontrar vídeos que ele está falando sobre o reino de Deus. E ele, no seu livro Redescobrindo o Reino, ele fala uma frase muito importante. Ele diz assim, que a busca do ser humano, que a angústia do ser humano, ela está baseada em controlar o seu futuro. Todos nós queremos controlar o nosso futuro. Só que, ou nós queremos controlar o nosso futuro na carne, através do amor ao dinheiro, da busca pelos bens materiais, na tentativa de controlar o futuro, na tentativa de trabalhar muito enquanto é jovem para aposentar na velhice. Olha que louco. Nessa tentativa do homem tentar controlar o futuro, o homem, na verdade, ele perde totalmente o controle a respeito do seu futuro. Porque é possível, Gleiciane, controlar o futuro? Essa palavra controle, ela soa bem pesado, né? Mas eu te pergunto, é possível controlar o futuro? É possível dominar a respeito do seu futuro? E eu te digo, sim, é possível. É possível você ter uma previsão espiritual, certeira, e você controlar, inclusive, os resultados que você vai colher do futuro próximo, médio e longo. E como eu disse, eu, Gleiciane, sabia exatamente o que iria acontecer, exatamente no sentido do resultado. Veja, o resultado, Deus, ele permite que você tenha controle, ele te mostra o resultado. O que nós não temos controle é do como as coisas vão se dar para que aquele resultado aconteça. Aí eu quero que você fique... Eu sei que você deve estar chocada. Gleiciane, você está me dizendo que eu posso ter o controle do resultado que eu desejo para a minha vida? Eu estou te dizendo que sim. E eu estou te dizendo que sim, porque o resultado que eu estou vivendo agora, eu já sabia que ele viria. Eu só não sabia como, o passo, as coisas, as circunstâncias que iriam acontecer. Você quer ver entender na palavra? Davi foi ungido rei. Ele foi ungido. Qual era o resultado de Davi? Qual era a certeza do resultado para Davi? Sentar no trono e governar sobre todo Israel. Ele tinha clareza do resultado? É possível controlar o resultado e ter domínio do resultado? O que você não domina? As circunstâncias que você vai viver e passar para que você acesse o resultado. Davi não sabia, e eu te falo não sabia, que ele ia precisar correr tanto, fugir tanto, lutar tanto, batalhar tanto,
durante quase 13 anos, até que ele tomasse posse e assentasse no trono como rei de Israel. Só que, agora você vai pegar algo. Só que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, a palavra de Deus, ela deixa de forma oculta. Presta atenção nisso aqui. Não estava no script falar isso. E o Espírito Santo está liberando. De uma forma oculta, aos nossos olhos diretos, carnais, sabe? Assim, lendo a Bíblia, eu não encontro. Você vai falar para mim desse jeito. Não, lendo a Bíblia, eu não vi nada, não. Só que a palavra de Deus esconde passos essenciais do processo, do como que você vai acessar o resultado. Presta atenção. E aqui é surreal isso. Quando o Espírito Santo começou a me mostrar isso, eu não posso nem dizer data, porque eu simplesmente comecei a viver isso de uma forma muito intensa. Tem uma filosofia aí, né, que as pessoas que lidam apenas, exclusivamente com a inteligência emocional, que eles dizem assim, olha, o sucesso deixa pistas, o sucesso deixa rastros, tá? Existe essa filosofia no mundo. Só que essa filosofia, ela não é do mundo, ela foi, na verdade, usurpada da presença de Deus, do poder de Deus e da palavra de Deus. Por quê? Só que nós sempre tendemos a olhar para o resultado. Agora você vai entender onde nós vamos chegar sobre o princípio que você vai entender agora. Nós temos a tendência de olhar para o resultado e pensar assim, porque quando o anjo disse para Maria, Maria, você dará à luz um filho. E ele será isso, ela olhou para ele e pensou assim, beleza, eu creio no resultado. Ela creu no resultado. Ela creu que ela daria à luz um filho do Espírito Santo. Só que qual que é a dúvida da nossa vida? Como que isso se dará, Senhor? Como que isso se dará? Quais são os passos elementares, essenciais, para que eu viva isso e alcance o resultado? E aí eu quero trazer algo para você. Para a glória de Deus, viu? Para a glória de Deus. A Bíblia diz, se você precisar se gloriar em algo, glorie-se no Senhor. Então eu posso me gloriar no Senhor por causa de algo que o Senhor me deu. E por causa disso que Ele me deu, Ele também vai dar isso para a sua vida. Viu? Você que vai andar comigo ainda de forma mais pertinho, de forma ainda mais íntima, você também vai acessar isso. O Senhor me deu um dom, uma unção. Na verdade, não é todo mundo que tem o dom que carrega essa unção. Então, o Senhor me deu uma unção de decodificar os elementos, os passos do processo. O Senhor me deu essa unção. E quando eu leio uma história na Bíblia, por exemplo, como a história de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 16 em diante, eu consigo captar os mistérios ocultos do como Davi chegou onde ele chegou como rei. Agora, essa unção, ela tem como base um princípio. Se você começar a buscar, e aí eu já vou te dar o poder desse princípio. Você está me ouvindo falar isso? Quem aqui ficou coçando o espírito agora, dizendo assim, eu quero isso para mim? Coloca aí no chat. Eu quero isso para mim. Eu quero ser capaz de decodificar os passos, sabe? O como oculto que está na palavra. Quem ficou assim coçando já? Aí, aqui mora um segredo.
Anota aí. Desejo. 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 É base. É básico. Esse princípio que eu vou trazer para você, dentro dele, precisa vir o desejo. Ontem nós falamos de dons, vocês têm visto sinais, maravilhas, operação, poder de Deus. Aí, quando você começa a olhar para as coisas de Deus, quando você começa a olhar para a palavra, escuta bem, você começa a olhar, e sabe qual é a tendência natural de todo mundo quando lê algo na Bíblia? Natural, humanamente falando, você faz assim, ó. Nossa, isso é grande demais, isso é inacessível. Nossa, que incrível, né? O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Nossa, o apóstolo João, ele ficou na ilha de Patmos. Nossa, ele foi arrebatado que ele tanto de vezes para. Nossa, eu tô falando isso, meu coração tá queimando, viu? Aí, a tendência do homem carnal é fazer isso aqui, ó. A olhar as coisas e pensar assim, nossa, isso é inatingível, inacessível. Isso não é para mim. E aí eu quero te dar a primeira direção. Todas as vezes que você ouvir algo, ler algo na palavra que você pensa, meu Deus, que surreal. Ao invés de você se distanciar disso, eu quero que você vai usar a seguinte, isso se você quiser, tá? Você vai falar assim, eu desejo isso, eu desejo viver também essa experiência. Quando eu lia lá atrás, quando eu não entendia desse princípio, eu via assim, nossa, eu lia as coisas da Bíblia como se eu estivesse na terra e a Bíblia no céu, literalmente. E por quê? Porque eu era carnal lendo coisas espirituais. Quando você entende que você precisa desejar o espiritual. Quando você começa a desejar o espiritual, você se torna espiritual. Só que esse desejo, ele é como se fosse o núcleo do princípio que nós vamos trazer. É forte isso que eu tô falando. É forte. Então, todas as vezes que você ouvir alguém dizer, olha, eu fui arrebatada assim, eu tive essa experiência assim, eu vi anjos, eu vi isso, eu vi aquilo, você vai se posicionar agora diferente. Você vai se posicionar assim, eu desejo viver isso. Eu quero viver isso. Sabe por quê? Porque tudo que está escrito na palavra de Deus, que os heróis da fé viveram, andar com Deus, ver Deus face a face e tudo mais que você já viu na palavra, são para todos. Para todos. Mas que todos são esses? São para todos que querem. Vamos dizer, o dedinho do Miguel. Não, não é para. As coisas maravilhosas não é para aqueles que querem. Ah, eu quero. Olha, eu quero muito ser espiritual. Olha, eu quero muito ser usada em poder. Olha, eu quero muito ser usada para libertar outras vidas. Olha, eu quero muito ser uma pregadora. Eu quero ser muito. Querer não é poder. Sabe aquele ditado, querer não é poder? Ele é real, ele é verdadeiro. Querer não basta. Querer é muito pouco. Querer é muito pequeno. Querer é muito pequeno. Querer é muito baixo. Querer. Querer é muito baixo. Porque querer, todo mundo quer. Todo mundo quer acessar o que vocês estão acessando aqui. Todo mundo. Tem um monte de gente que quer. Só que quem está acessando? Quem está buscando. Quem está buscando, encontra. Quem está buscando, acha. Buscar. Não existe o Google? Um aplicativo de busca na internet? Então, vamos usar o Google como exemplo.
Aí você está numa cidade e você quer comer. E aí você não conhece nenhum restaurante próximo de você. E aí você fala assim, eu quero comer. Aí você fica ali querendo comer. Você vai passar fome de tanto querer comer. Com o Google na mão, você está com o Google na mão aqui no seu celular. Mas você olha para o Google, sabe? Ele é um aplicativo de pesquisa. E aí você fica, eu quero comer, olhando para o Google e pensando, eu quero comer, eu quero comer. Pensando assim, a comida vai aparecer como um passe de mágica. Misericórdia. Para você. Não. Primeira coisa. Primeiro posicionamento. Você precisa buscar no Google. E como se busca? Qual é a forma mais simples de buscar? Perguntando. Perguntando. Sabe algo que é terrível, terrível na humanidade? As pessoas têm medo de perguntar. Elas têm medo de pedir. Elas têm medo de errar e por isso elas não querem pedir. Sabe por quê? Porque buscar é um princípio poderoso, mas sabe quem são as pessoas que buscam? Os humildes. Sabe assim, antigamente falava que o dicionário era pai dos burros. Então, isso foi inserido na cultura. Por quê? Porque Satanás não quer que as pessoas busquem. As pessoas, o inimigo quer que as pessoas esperem. Tá me ouvindo bem? Eu cliquei aqui, encostei. E que você espere assim, espere em Deus, Deus está no controle, fica parada, não faz nada, fica quietinha, vai acontecer um milagre. Sabe, a inércia espiritual. A inércia espiritual é uma maldição. Inércia espiritual é uma maldição. Mas é uma estratégia do inimigo. Agora eu quero que você entenda algo, para você entender o que é busca. Busca. E eu quero que você se lembre da palavra posicionamento de busca. Posicionamento de busca. O que é um posicionamento de busca? Anota isso. É você ter uma consciência ativa. Ativa. E o que é uma consciência ativa? É como se os seus pensamentos, a todo momento, ele estivesse digitando perguntas no Google. Eu sou assim, 24 horas. Meus pensamentos começam a digitar no Google de Deus, no Google do céu, assim, ó. E quem que é o meu Google? Quem que é o meu Google? É o Espírito Santo. Eu estou usando a palavra Google para você entender que ele é a fonte de todas as respostas. Para a maioria das pessoas, as respostas, bases, elas acessam no Google. A maioria das pessoas. E isso vale para comer uma comida num restaurante, até para resolver um problema grave de vida ou morte. Elas vão onde? No Google. Onde tem um restaurante perto de mim? Se você não for no Google e escrever, você não vai descobrir. Olha a palavra. Você só descobre quando você busca. E na dimensão do espírito, a dinâmica é a mesma. Só que precisa de você aprender a viver esse princípio. Você precisa aprender. Isso precisa fazer parte de quem você é. Eu, Gleiciane, sou uma farejadora, uma pessoa que busca 24 horas. Eu pergunto para o Espírito Santo 24 horas. Eu estou dormindo essa noite mesmo. Eu estava sendo ministrada e essa noite eu só escutava
falando sobre dons, e o Espírito Santo ministrando essa noite inteira. O pouco que eu dormi, o Espírito Santo estava ministrando. Por quê? Porque dormindo, o meu espírito está buscando, ó. O meu espírito está buscando, buscando, buscando. Até quando eu estou dormindo, eu estou buscando. E eu quero trazer para você. Buscar. Você só busca o que você deseja. Tem gente que está buscando 1000 formas de ficar rico. E tem um detalhe. Ele deseja ficar rico e por isso ele está buscando essas 1000 formas. E se ele for sábio, ele vai encontrar. Sabe qual é a chance de você não encontrar o que você está procurando? Se você não desejar e não estiver procurando. Sabe qual é a chance de você encontrar o que você procura? 100%. Gleiciane. Então, você quer dizer, se eu procurar, se eu buscar, se eu desejar me tornar isso, isso, isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei a ouvir a Kathryn Kuhlman, eu não desejava. E aqui mora um segredo. Eu nunca desejei. Nunca desejei. Por isso que eu tô falando que a busca, ela vai despertar o desejo. E não é o desejo que desperta a busca. A busca, ela precisa ser movida pela sua curiosidade, pelo seu anseio de saber mais, de querer mais, de entender mais. E de viver aquilo que Deus te chamou. O desejo não pode guiar a sua vida, porque se você for guiada por desejos, antes de ser guiada pela busca, você vai incorrer em buscar coisas que não são a vontade de Deus. Eu quero que você passe a buscar, que você entenda que você precisa buscar a primeira coisa. A primeira coisa que você precisa buscar. É o que está escrito lá em Mateus 6,33. Eu lembro quando, em 2021, quando eu já estava num processo muito forte. Só que no ano de 2021, esse princípio ele começou a ser assim, a ser muito louco. Eu comecei a viver esse princípio assim numa velocidade da luz. Eu lembro como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Eu estava ouvindo uma ministração do Tiago Brunet. E no meio da ministração ele disse assim: olha, nunca queira fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, nesses termos, sem que antes você seja revestido de poder. Sem que antes o poder de Deus, a unção de Deus, seja sobre a sua vida. Ele falou isso. E aquela palavra, o Espírito Santo, ele falou assim, pega isso. Aquilo, sabe, aquilo parou assim. Aí eu quero que você pense. Tem coisas que você tem ouvido que tem chamado a sua atenção. Às vezes eu vou falar 1000 palavras e uma palavra vai chamar a sua atenção, mas não é porque chamou sua atenção. É o Espírito Santo falando assim, ó, escuta isso, presta atenção nessa palavra, presta atenção nesse diamante, presta atenção nisso. Às vezes o que vai chamar a atenção da Ponciana não vai ser o mesmo que vai chamar a atenção da Cátia. Presta atenção. E aí o Espírito Santo, ele começa a te guiar naquilo que você precisa buscar. Presta atenção nisso. A busca, ela não pode ser por desejo. A busca tem que ser pela direção do Espírito Santo. E enquanto você busca, adivinha o que vai acontecer? Enquanto você busca, o Espírito Santo começa a acender a chama do desejo.
por aquilo que ele vai liberar sobre a tua vida. Quando eu conheci a Katry Kuma, eu nunca desejei, não desejava pregar, liberar poder como ela liberava. Eu não desejava. Por que eu não desejava? Porque isso não era pensamentos que estavam no meu coração. Por quê? Porque as coisas de Deus, você só vai desejar as coisas de Deus quando você começar a buscar. Porque quando você começa a buscar, o Espírito Santo começa a liberar desejo no seu coração. E na medida que eu estava buscando, eu falei assim, então eu preciso ser ungida. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Aí teve um dia que eu comecei a buscar e o Espírito Santo me trouxe assim muito forte. Ele disse assim, filha, o que que eu disse para que você buscasse em primeiro lugar? Aí eu disse, olha, o reino. Aí o Espírito Santo, disse assim, mas o que é o reino? Rapaz, a hora que o Espírito Santo falou aquilo para mim, nossa, só de eu falar o poder de Deus já me toma. A hora que o Espírito Santo fez aquela pergunta para mim, eu fiz a pergunta de volta. Deixa eu te contar, o Espírito Santo faz pergunta para você, viu? Só que se você ficar só assim, pois é, né? Mas o que eu errei? Você vai ficar a vida inteira. Quando ele te faz uma pergunta, ele quer que você faça a pergunta de volta. É como se eu dissesse assim, Gleiciane, tá. Como é que eu controlo o resultado e o processo quanto ao meu futuro? Aí eu falo assim, pergunta para mim. Pergunta para mim. Eu estou pedindo para você me perguntar. Todas as vezes que o Espírito Santo saltar alguma coisa que você está ouvindo, lendo na palavra, é porque o Espírito Santo ele está te dando direção do que você deve buscar. Presta atenção. Eu já estou entregando coisas aqui que são muito profundas. O princípio do buscar, o princípio do posicionamento de busca vai te colocar exatamente na posição que Deus planejou para você. Por quê? Porque quando você começa a buscar, o Espírito Santo começa a liberar dentro do seu coração um desejo de viver o que você ainda nem sabe que ele vai te revelar. Sabe, você vai chegar num ponto em que você vai falar assim, mas eu não quero isso. Eu não quero isso. Porque o querer humano, ele é incompatível com o viver as coisas do Espírito. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, aquilo que quero não faço, mas aquilo que não quero, isso faço. Para o pecado, o que eu não quero, eu faço. E para as coisas espirituais também funciona assim. O que eu não quero é exatamente aquilo que Deus quer que você faça. O que você foge é exatamente para o caminho que Deus está te chamando para viver. Por quê? Porque a sua carne não quer jamais viver aquilo que o seu espírito nasceu para viver aqui na terra. E o princípio da busca, ele tem um empecilho, ele tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que nós pensamos que as coisas, por serem espirituais, né? Essas coisas espirituais, a gente coloca elas muito longe. E quando a gente coloca elas muito longe, elas nos tornam inacessíveis. E por que que elas se tornam inacessíveis? Porque nós não entendemos e não temos a visão do como que isso pode se dar, como que isso pode acontecer. Por exemplo, você quer buscar ser bacharel por exemplo, em direito. Aí você sabe qual é o processo, você sabe onde que você tem que ir, você sabe quais são os passos que você precisa procurar uma faculdade, existe faculdade no lugar tal, lugar tal. Você precisa ver o orçamento, se é pública, se é particular. E aí, humanamente, todas as coisas parecem que estão acessíveis.
E quando nós nos deparamos com as coisas espirituais, nós temos a tendência de entrarmos nessa inércia espiritual e nós entrarmos, né, no que eu escrevi aqui de entrar nesse piloto automático da espera espiritual. Alguma coisa vai acontecer. Eu vou te dizer, se eu tivesse lá atrás esperando o Espírito Santo me responder o que é o reino, se eu tivesse lá atrás só esperando ele, se eu tenho que esperar o poder, se eu tenho que esperar ser ungido, então eu vou esperar. A grande maioria se posiciona dessa forma na dimensão do Espírito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Por que que a maioria tem essa trava? Porque a maioria não tem o como. O como das coisas espirituais, você só vai descobrir. E aí tem uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Você só vai descobrir na sua busca. Só que eu louvo a Deus, sabe por quê? Eu glorifico a Deus porque eu, Gleiciane, eu não sou digna de tudo que Deus já me entregou e de tudo que Deus ainda vai me entregar. Eu não sou digna. Eu sou o menor dos vasos, o mais improváveis dos vasos. E o Senhor me deu, no meu chamado, uma responsabilidade. Ela não é grande, não, ela é gigante. Porque o Senhor, Ele liberou sobre a minha vida, assim como Ele vai liberar sobre a sua vida e já está liberando sobre a sua vida, os passos, as etapas, as circunstâncias, as estratégias que toda pessoa precisa viver para viver o processo de santificação e estabelecer sua identidade e começar a viver e cumprir o seu chamado de uma forma singular e poderosa. Deus me deu passo a passo, Deus me deu. É louco isso. Só que você, no seu chamado, no seu testemunho, Deus, através do meu chamado, Ele vai te entregar estratégias e passos. Você buscando, você está acessando já, porque você estava buscando. Às vezes você pensa, será que eu estava buscando? Por que eu estou aqui nessa live hoje, num sábado, dia 17, do mês de fevereiro de 2024? Eu vou te falar, talvez você já estava vivendo, talvez não, você estava vivendo o princípio da busca, mas isso não era uma consciência ativa, você não tinha consciência disso. Ninguém que me ouve, ninguém que está aqui assim, eu gosto, acho legal a Gleciane, estou aqui. Não. Você só está acessando aquilo que você estava buscando. E no meio dessa busca, no caminho dessa busca, você já está desejando tanta coisa que você não desejava lá atrás, quando você começou a buscar. Então, existe uma maldição. Eu peço em nome de Jesus que você não fale isso. Quando é que as coisas vão acontecer na sua vida? No tempo de Deus. Deus proverá. Deus é o Deus que provê. Tudo é no tempo de Deus, sim. Só que deixa eu te contar uma coisa. Para você viver o processo, você tem que viver ele debaixo do princípio, que é um posicionamento de busca. Sabe qual é o nome que eu dou para esse posicionamento de busca? Você precisa ser totalmente intencional. Você precisa ter clareza do que você deseja de resultado. Se você me diz hoje assim, Gleiciane, eu ainda não sei, mas o que eu quero é obedecer à voz de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, você já tem um resultado.
Você já tem a clareza do resultado que você quer. Mesmo você não sabendo o que significará no final das contas, tangivelmente, o que será esse fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus? Você precisa começar por um ponto. A minha pergunta para você e o desafio é: escreva qual é o resultado que você está buscando. Qual é o resultado que você está buscando para a sua vida? Se você não tiver clareza do que você está buscando de resultado, esquece. Você vai ficar cambaleando, rodando. Agora, se você fala assim, oh meu Deus, peraí, minha mão hoje está batendo para tudo quanto é lado. Agora, se você fala assim, olha, Cleiciane, eu ainda não sei os detalhes, mas eu quero viver o meu chamado, fazer a vontade de Deus. Eu quero ser quem Deus me chamou para ser. É um começo. Você tem que começar por algum ponto. Você precisa se posicionar com intencionalidade. Aí sabe o que a maioria faz? Não, eu só vou começar a buscar quando eu souber direitinho exatamente o que Deus tem para mim. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu comecei a buscar, a única certeza que eu tinha era o seguinte: Senhor, eu vou te obedecer em tudo. Eu não sabia. Sabe o que eu achava? Que fazer a vontade de Deus para minha vida era eu atuar como mentora, coach, como eu atuava exclusivamente. Eu pensei que eu ia morrer coach. Eu pensei assim, é isso que Deus quer para mim. É ajudar pessoas a transformar vidas fazendo isso. Olha o tanto que eu era quadrada. Eu estava limitando o chamado de Deus na minha vida, porque não, isso é que é bom, isso dá dinheiro. Então é isso que eu vou fazer o resto da minha vida, meu Deus. E eu gosto porque as pessoas são transformadas, porque as pessoas. Então é isso que eu vou fazer. Eu estava colocando o meu chamado dentro de uma caixa, desse tamanhozinho aqui, ó. Uma caixinha de fósforo. E aí, enquanto eu não me liberei para entender, olha, eu vou viver o meu chamado de acordo com a tua vontade, eu não saí da caixinha. Porque a primeira vez que Deus disse assim, me dá essa carreira aí que você está construindo aí, que você já viu que é bom, você já viu que isso trem dá dinheiro, você já viu que você... Mas eu vou te falar, o que eu tenho para você é maior. Não limite o seu chamado por você ser apegado, apegada com alguma coisa. Seja apegada a fazer a vontade de Deus. Mas não espera cair do céu. Você sabia que tem gente que acha pecado? Elas acreditam que é pecado ser intencional. Por exemplo, tem gente que acha que é pecado orar em línguas. Por quê? Porque elas acreditam que as coisas espirituais, elas só podem acontecer se o poder e a força de Deus vir sobre a sua vida sem você nem estar pensando, sem você nem estar querendo, e o anjo de Deus descer e você começar do nada, sem a sua própria vontade, de fazer as coisas de Deus. E você ser possuída, controlada, e você perder totalmente a sua capacidade. E aí eu vou te contar uma coisa. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Romanos 12 diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, o culto racional. Peraí. Se tem algo que para Deus é essencial no reino, é que você provoque, que você busque, que você manifeste a tua vontade. Ah, Gleiciane, mas eu não posso viver de acordo com a minha vontade. Não. A sua própria vontade carnal, não. Agora, Deus te deu uma vontade e esta vontade, ela precisa estar debaixo da vontade de Deus.
Só que a novidade é que a vontade de Deus não vai cair do céu como uma caixa sobre a tua cabeça e você vai ser tomada de um poder invisível e você vai, como se fosse uma marionete, começar a agir e viver nas coisas espirituais. Deus não chamou você para ser uma marionete na mão dele. Quem faz isso é o inimigo. Ele é quem gosta de usar as pessoas como marionetes, de controlar, de influenciar de maneira inconsciente, de maneira não ativa, de maneira oculta. Eu vou te falar, as coisas do reino, elas são racionais, não porque elas são lógicas, mas porque elas dependem da sua busca ativa, do seu posicionamento intencional, da sua busca ativa pelas coisas do reino. Meu Deus, é muito pesado. As coisas malignas, eu vou te falar, você não precisa buscar, não. Elas acontecem. Sabe a música do Zeca Pagodinho? Pois é, não é de à toa. É o deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa é a cultura do inferno, essa é a cultura do diabo. Por quê? Deixa ver o que a vida, o destino reserva para mim. Vamos ver o que Deus planejou para mim. Vai acontecer o que Deus quiser para minha vida. Nada foge do controle de Deus e nada foge mesmo. Só que tem um negócio. O resultado que você deseja e que Deus já colocou no seu coração um resultado. Você só vai viver ele se você se posicionar de forma ativa, racional. O que é racional? É você empenhar a tua vontade para buscar, para descobrir, para você viver. Quem está entendendo? Gente, eu não tô brava não, tá? É porque o Espírito Santo, ele, ele, ele tá falando e é uma ira, viu? No coração de Deus. Se tem algo que ira o coração de Deus, é aquelas pessoas, isso é religiosidade, viu? É religiosidade pura, barata e infernal. Vou ver o que Deus reserva. Vai acontecer. É igual eu, né? Principalmente nos casamentos, né? Quando o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, ele falou assim: comece a buscar alinhamento de propósito no seu casamento. Ele liberou para mim o que eu precisava buscar. Ele liberou para mim o que eu precisava buscar. Aí o Espírito Santo liberou. Eu falei, entendi. Então, nesse momento da minha vida, eu preciso buscar, isso lá em final de 2021, alinhamento de propósito dentro do meu casamento. Rapaz. Só que tem um detalhe. Quando você é intencional, quando você começa a viver esse princípio, a sua vida, as coisas, elas ficam meio loucas. Tudo sai do lugar. Tudo sai do lugar. Tudo começa a você pensar assim, parece que tudo tá pior. Parece que tudo bagunçou. Tá tudo bagunçado. Por quê? Porque agora você não tá deixando a vida te levar. E você está agora com uma consciência ativa do resultado que você quer. E agora você começa a ficar muito sensível às direções e aos comandos que o Espírito Santo começa a te dar. O princípio da busca intencional. Esse posicionamento intencional dessa consciência ativa faz uma reviravolta. Sabe por quê? Lembra lá de Ezequiel 37? Quando ele começou a profetizar sobre o vale de ossos secos, aconteceu um rebuliço. Primeira coisa que acontece quando? Por isso que as pessoas não gostam de ser intencionais. Em nada. Porque enquanto você está deixando a vida te levar, tudo acontece do mesmo jeito e se repete. É o looping do piloto automático, é o looping.
Agora, você quer ver o rebuliço? É quando você fala, peraí, eu quero... E eu estou dando só um exemplo, tá? Eu quero alinhamento de propósito do meu casamento. Aí você começa a resistir tudo que é contrário a isso e você começa a buscar tudo que é favorável a isso. E aí você começa a se tornar louca. E você começa a dizer não para isso e você começa a dizer sim para isso. Sabe o rebuliço? Ele começa porque quando você se torna intencional, quando você começa a buscar o reino de Deus, você começa a dizer não para tudo aquilo que é contrário ao reino. E sabe o que torna a nossa vida insana? É você começar a dizer não. Só que quando você começa a dizer não para tudo aquilo que é contrário àquilo que você está buscando, você começa a afunilar e você começa a se aproximar daquele resultado. Quando eu entendi o que o Espírito Santo... Aí eu quero voltar lá nos pensamentos de Deus. Eu vou te dar essa última estratégia para nós terminarmos. E tem uma frase. Eu quero te dar 2 direções. No final, eu vou te dar 2 direções. É a prática. Você vai praticar, tá? Você vai sair daqui já praticando. Olha o que o Espírito Santo, ele me disse. Buscar é procurar pelo pensamento. É procurar pelo pensamento. É pedir, é perguntar para descobrir o pensamento de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? E se você viver nessa terra contrário à vontade de Deus na sua vida, você vai viver debaixo de maldição. Você quer viver debaixo de bênção, você precisa viver debaixo da vontade de Deus. Então, quando você começa a buscar, você começa a pedir, a perguntar. E a pergunta base para a gente começar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Vamos começar pelo básico. E aí eu vou te dar as 2 estratégias. E aí buscar não é assim, busquei e não encontrei. O buscar, esse princípio é assim, procurar até encontrar. Eu procurei e não encontrei, já desisti. Não, é procurar até encontrar. Sabe por quê? Eu vou te contar um segredo do céu. Todas as coisas do reino do céu, todas, 100%, eu tô te dando garantia. Tudo que você começar a buscar, você vai acessar. Tudo! Sério, Gleiciane? Então, você está me dizendo, se eu começar a buscar vou dar um exemplo, ser usada pelo Senhor com o dom profético de revelação, no intenso nível, alto nível, eu vou acessar? Vai. Agora, às vezes você pensa assim, na vida cotidiana, às vezes você vai buscar por coisas e você não vai encontrar. Às vezes, algumas coisas na Terra, você vai buscar felicidade, por exemplo, em bens materiais, você não vai encontrar. Só que a certeza é que no reino de Deus, 100% de você buscar, 100% de tudo que você pedir, 100% de tudo que você buscar, 100% de tudo que você procurar no reino de Deus, você vai acessar. 100%. 100%. Cleiciane, isso é uma loucura. É a verdade. A Bíblia diz, buscai e encontrareis. Buscai e encontrareis. Bater e abrir-se-lhe-á. A Bíblia garante 100% de tudo do reino do Espírito que você buscar, você vai acessar. 100%.
Ah, mas eu queria que tudo, 100%, o Espírito Santo me guiasse. Eu não precisasse assistir às lives da Gleiciane. Eu não precisasse de entrar na mentoria da Gleiciane. Eu queria 100% que o Espírito Santo me guiasse. Mas aí, para que serve o reino de Deus e para que serve os ministérios? Para que serve os servos do Senhor? Tem coisa que você vai buscar e que você vai acessar através da minha vida, que você vai buscar e você vai acessar através da vida de alguém que você vai ouvir, que você vai ser ensinada, treinada, do A, do B, do C, porque você acessa chaves para você aperfeiçoar naquilo que o Senhor te chamou para fazer. 100% do que você buscar, você vai acessar. Quem está entendendo o que Deus quer que você entenda? Deus quer que você comece a buscar tudo que você achava que era intangível para você. Tudo que você achava que era, meu Deus, distante para você. Não, ser usado como Benihim, meu Deus, que loucura, é muito distante. Nossa, ele não achava isso. Claro que ele achava que ele era indigno, como todos que são usados acreditam que sejam indignos. Eu me sinto indigna. Eu sou indigna. Mas é o poder dele, é a graça dele. Só que ele se posicionou. Mesmo sendo pequeno, eu te digo uma coisa, não importa o quanto eu e você nós sejamos pequenas, mas o que vai te separar daqueles que realizam, dos que não realizam, é a sua coragem de buscar, conhecer os pensamentos e os planos e os desígnios e o propósito de Deus claramente, o que ele tem para sua vida. Só que isso não vai acontecer de maneira automática. Isso acontece quando você se empenha e se posiciona de maneira intencional, ativa, minuto a minuto, dia após dia, sem parar. Sabe quando que você pode parar? Naquela busca, quando aquela busca já for uma resposta para você. Tem coisas que eu já parei de buscar, porque eu já acessei. Você só para de buscar uma coisa quando você acessa. Enquanto eu não acessei as profundezas mesmo do processo de viver a identidade para cumprir, para viver o propósito, eu não parei. Ah, você já parou, Gleiciane? Não, agora eu estou buscando o que vai encher agora, o que vem depois, tá? Você só para de buscar quando você acessar. Ah, eu já acessei o resultado X, eu acessei... Agora vai buscar outra coisa. O reino de Deus não para, a busca não para. Porque é sempre mais, é sempre mais, é sempre mais, é sempre mais, é sempre mais. Aí eu quero ler uma frase aqui que o Espírito Santo disse para mim. A consciência ativa, a busca intencional, ela sempre vai gerar uma ação. Ela sempre vai gerar uma ação. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Agora eu quero que você escreva aí nos comentários, escreva aí no seu caderno. A busca te dará o acesso. A busca te leva ao acesso. A busca te leva ao acesso. Acesso de quê? Do resultado. A busca te leva ao acesso. A busca te dá o acesso. O poder da intencionalidade. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Tudo que você busca no reino de Deus você encontra. Tudo, 100%. Agora eu vou te dar dois passos, duas direções. Primeiro passo, comece a buscar a partir de agora. Comece a virar um radarzinho, um grude no pé do ouvido do Espírito Santo. Comece a perguntar, comece a perguntar, comece a perguntar, comece a buscar, comece a buscar, comece a buscar. Primeiro passo, busca. Busca. Quando o Senhor me entregou o que era o reino de Deus, eu falei, meu... Aí eu lembrei, né? Se eu não tivesse perguntado
o que é o reino de Deus. Eu não tinha entendido. Falei, meu Deus, o que é isso? O que é aquilo? O que é isso? O que que eu tenho que fazer isso? Para onde que eu tenho que ir agora? O que que eu tenho que fazer agora? Sabe? E eu quero que você vai começar nas pequenas coisas. O que que o Espírito Santo quer que você faça depois que você terminar essa live? Você vai perguntar para ele, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? O que que o Senhor quer que eu busque hoje, nesse dia? E aí você começa, nos próximos minutos, o que que o Senhor quer que eu busque nos próximos minutos? E você vai esperar a resposta. Segunda estratégia. A segunda estratégia é a mais difícil, viu? Às vezes você está buscando, 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 buscando. Aí o Espírito Santo fala para você bem assim: vai lá e escuta o vídeo tal, tal, tal. Fala sobre esse assunto X. Aí você pensa, ah, não vou assistir não, isso é coisa da minha cabeça. A segunda estratégia é comece a obedecer os pequenos comandos que o Espírito Santo começa a te dar. As pequeninas palavras que ele começar a falar. Às vezes eu tô assim, aí o Espírito Santo fala assim, ele fala uma palavra. Ele fala assim, por exemplo, essa semana Deus está falando muito a palavra chamado, né? Aí nessa madrugada eu estava aqui orando, eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer? Aí ele falou assim, pesquisa sobre chamado na Bíblia, os versículos. Aí eu comecei, ó o poder de Deus, ó. Quem está sentindo o poder de Deus? O poder de Deus veio muito forte agora. Aí eu comecei a buscar lá o que ele pediu. Quando eu comecei a buscar, ele começou a liberar os segredos ocultos e escondidos. Eu falei, meu Deus. Aí, esses tempos, o Espírito Santo falou assim, ó, você vai afundar, mergulhar nos dons. Eu falei, beleza, eu vou. Aí eu comecei. Pá, pá, pá. Aí, sabe o que aconteceu? Ele começou a liberar o oculto e o escondido. Os pensamentos dele, meu Deus. Você tá entendendo? Se você não se posiciona, você não acessa. Posicionamento intencional, posicionamento de busca intencional. Eu estou falando de várias formas para você lembrar da forma consciência ativa de busca 24 horas, minuto a minuto. Quem está entendendo? É basura amada. É forte. Eu quero deixar essa palavra, essa direção. É muito forte. Só que no curso da busca, Deus vai encher o seu coração de desejo. Aquilo que você nunca ia desejar pela sua própria carne. Nunca eu, Gleiciane, desejei pela minha própria carne o que eu estou vivendo hoje, o que o Senhor disse que eu vou viver amanhã. Sabe por quê? Porque a carne não deseja os pensamentos de Deus. Mas os pensamentos de Deus é liberado quando você começa a buscá-los. Quem entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. O que você vai começar a buscar a partir de hoje? E se você vai obedecer os pequenos comandos do Espírito Santo, em nome de Jesus. O que eu tô te entregando aqui não é diamante, não. É um saco de diamante. É muito forte.